Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia. Amigos, bom dia. Nosso encontro matinal com o Evangelho. Hoje, 28 de maio, conforme João, capítulo 17, versos 20 a 26, para que eles cheguem à unidade perfeita. A oração de Jesus pelos futuros crentes divide-se em duas partes que correspondem aos dois temas da unidade e da caridade. A unidade dos discípulos tem uma finalidade: o mundo conhecerá que Jesus é o enviado do Pai e os discípulos são amados pelo Pai. É consolador para nós que somos crentes do século 21 pensar que Jesus orou também por nós, por nossa fé, nossa santidade, nossa unidade. Como sua palavra, também sua prece atravessa os séculos e é contemporânea do homem de todos os tempos, de toda latitude e raça. Nós também, como os discípulos e contemporâneos do Cristo histórico e as testemunhas de sua glória, podemos aproximar-nos do Verbo feito carne na pregação, na fé eclesial, na oração. A encarnação continua pelos séculos. A palavra de Deus continua a viver na boa nova que a igreja vive e transmite aos discípulos de todos os tempos. A unidade pela qual Jesus reza é o primeiro sinal da continuidade desta revelação vivificante através dos séculos, que nos permite chegar num contato permanente e direto às fontes puras e saudáveis de nossa fé. Esta continuidade é um reflexo no espaço e no tempo da unidade do Pai e do Filho. Evangelizando. Cultura FM. ZYX 957, 94,3 MHz, canal 232, classe especial, Rádio Cultura FM, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Central Cultura de Comunicação, Guarapuava, Paraná. Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, para você ficar bem informado até às 7h30 da manhã, nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Bom dia, eu sou Jorge Teles e vamos aos assuntos de hoje. São Paulo prorroga a quarentena, mas tem plano de flexibilização a partir de 1º de junho. STF determina a quebra de sigilo de investigados em inquérito das fake news. Operação da Polícia Federal repercute no Congresso. Papa nomeia novos bispos para o Brasil. E hoje temos o nosso quadro de checagem de notícias, joio ou trigo. Esses são alguns dos assuntos desta quinta-feira. Fique na sintonia. O Jornal Brasil Hoje, edição 9558, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas, 1 minuto.
O Brasil registrou 411.821 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde que a pandemia começou no país. Deste número, 166.647 pessoas se recuperaram da doença, o que representa 40% do total. Mas ainda existem outras 219.576 que aguardam resultado de exame para saber se estão com a Covid-19. Um dado preocupante é o número de mortes decorrentes do coronavírus que não para de crescer. Até esta quarta-feira, ontem, foram registrados 25.598 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.086 novas mortes pela doença. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas continuam como os mais atingidos pela doença no país. O governo de São Paulo prorrogou a quarentena até 15 de junho, mas anunciou um plano de flexibilização a partir do dia 1º, segunda-feira. O objetivo do plano é a retomada econômica e foi dividido em 5 fases que levam em consideração 2 critérios: a disponibilidade de leitos de terapia intensiva e a velocidade de avanço de casos de coronavírus. Os municípios em situação mais crítica devem manter todas as restrições de funcionamento do comércio. Para aqueles na segunda fase, será possível reabrir shopping centers e comércio de rua, exceto praças de alimentação, bares e restaurantes. Escritórios, concessionárias de veículos e atividades imobiliárias também vão poder ser retomadas. Já na fase 3, salões de beleza, bares e restaurantes vão poder funcionar, mas ainda com restrições. Na fase 4, voltam às academias. E na última etapa de flexibilização, apenas teatros, cinemas e grandes eventos continuam proibidos. O uso da máscara continua obrigatório em todas as situações. Segundo o governo, a cidade de São Paulo já cumpre os critérios da segunda fase do plano, com possibilidade de reabrir o comércio e shopping centers. Mas o prefeito Bruno Covas afirmou que, antes disso, cada setor vai ter que assinar uma espécie de carta compromisso com a prefeitura. A partir do dia 1º, nós vamos começar a receber as propostas de acordo setorial. Essas propostas vão ser validadas pela vigilância sanitária do município e somente quando assinadas entre a entidade de classe, a entidade representativa do setor e a prefeitura, é que o setor vai poder reabrir na cidade de São Paulo. Então, nada a partir do dia 1º. A partir do dia 1º, essa discussão começa a ser efetivada aqui na Prefeitura de São Paulo. Já as outras cidades da Grande São Paulo e todos os municípios da Baixada Santista continuam enquadradas na fase 1 e devem manter os padrões mais rígidos de isolamento social. E além do setor econômico do governo, o Plano São Paulo foi elaborado com a participação do Centro de Contingência para o Coronavírus, que passou a contar com um novo integrante, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, que defendeu as medidas de isolamento social que estão sendo adotadas por governadores e prefeitos. As pessoas que dizem que as medidas que foram tomadas pelos governadores, pelos prefeitos, não surtiram efeito no achatamento da curva. Isto não é verdade e isso precisa ser contestado com muita veemência. Não pode ser dito, e alguns estão dizendo isso, que apesar de tudo, ocorreram a quantidade de óbitos que nós temos aqui em São Paulo e a quantidade de óbitos que nós temos no Brasil. Na verdade, deveríamos dizer que, apesar de todas as medidas, este foi o número de casos, este foi o número de óbitos que ocorreram. E ele é muito menor do que se não tivéssemos feito, e se não tivéssemos tomado todas essas medidas. O estado de São Paulo tem mais de 89 mil casos de Covid-19 confirmados e 12.300 pacientes internados. Desse total, mais de 4.600 em regime de terapia intensiva. 73% dos leitos de UTI estão ocupados no estado e 87,6% na Grande São Paulo. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio.
Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Maria, dou-vos o meu coração, fazei que eu seja sempre vosso. Ó bendita Maria. Maio, mês de Maria. Muito do lixo produzido pode ser reciclado. Separe o lixo e informe-se o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h08. Nesta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou buscas e apreensão contra aliados de Bolsonaro. A operação é parte do inquérito das fake news. Ana Paula Costa tem os detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou quebra de sigilo dos investigados no inquérito das fake news que apura ataques ao STF. Os alvos são os empresários Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, e Edgar Gomes Corona, o humorista Reinaldo Bianchi Júnior e o militar Winston Rodrigues Lima. As informações fiscal e bancária se referem ao período entre julho de 2018 e abril de 2020. Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas nas redes sociais e pediu a preservação do conteúdo das postagens dos parlamentares citados no inquérito. No total, 17 pessoas são investigadas, entre elas o ex-deputado Roberto Jefferson e as deputadas federais pelo PSL, Carla Zambelli e Bia Kicis. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra os investigados por suposta produção e disseminação de notícias falsas. De acordo com o ministro do STF, as provas apontam para a existência de uma associação criminosa conhecida como Gabinete do Ódio, responsável por espalhar fake news, atacar pessoas, autoridades e instituições. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Obrigado, Ana Paula. E a operação da Polícia Federal desta quarta-feira contra a fake news repercutiu no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que vai pautar para a próxima semana o projeto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência. A proposta pretende fortalecer a democracia por meio do combate a notícias falsas. O autor do projeto, senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania, adiantou que a proposta vai mirar na responsabilização das plataformas digitais. Trazendo as plataformas que ganham muito dinheiro com isso para a responsabilidade de cuidar desse processo e garantir que você saiba sempre se está conversando com um robô, se você está participando de alguma rede maliciosa de desinformação e adotando as medidas transparentes para que isso seja equilibradamente coibido. O presidente da Câmara também seguiu a mesma linha. Rodrigo Maia defendeu regras mais duras para plataformas digitais que operam as redes sociais. Na avaliação de Maia, é preciso uma legislação que responsabilize as plataformas por permitirem a disseminação de notícias falsas.
Uma plataforma digital ela não é apenas um instrumento de passagem, ela tem responsabilidade. Ela sabe quando é um robô, quando uma pessoa que está digitalizando um número de informações, né? Reproduzindo, retuitando. O sistema de controle das plataformas, ele precisa ser melhorado, né? E que, de alguma forma, a gente possa ter responsabilização. O parlamentar afirmou ainda que não se trata de se reduzir a liberdade de expressão, mas de não permitir que estruturas organizadas ataquem instituições democráticas e ameacem autoridades, ministros, políticos e a população em geral. Rodrigo Maia também voltou a dizer que é preciso respeitar as decisões do Poder Judiciário. 7h12 no horário de Brasília. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Ela é o melhor modelo da Igreja na ordem da fé. Ó bendita Maria. Maio, mês de Maria. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. RCR, emissoras de rádio em todo o Brasil, buscando garantir o apoio às pessoas em sua fé e manter viva a mensagem do Evangelho com a sua inspiração motivadora de fraternidade, justiça e de paz. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14. Nesta quarta-feira, o Amazonas anunciou a flexibilização do isolamento com abertura gradual de Manaus. A partir do dia 1º de junho, serão permitidos o funcionamento de igrejas e templos, lojas de artigos de esporte, vestuário, móveis, joalherias, comércio médio, variedades e pet shops, além de concessionárias de veículos, óticas, floriculturas, bancas de revista, atendimento médico e odontológico. A retomada será de forma gradual, a partir de regras de distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel e medição de temperatura de clientes. No dia 15 de junho, será a segunda fase da abertura, com lojas de informática, comunicação, telefonia, lojas de brinquedos, papelarias e livrarias. Outras atividades devem ser retomadas em 29 de junho e em 6 de julho. Não há prazo definido para a volta das aulas na rede pública e também para bares, casas de shows e eventos. O Amazonas registrou nesta quarta-feira 39 novas mortes e mais de 1.500 contaminados. Segundo o governador do estado, a medida foi possível graças a uma redução do número de casos. O governador Wilson Lima afirmou que as decisões são tomadas de forma equilibrada para que possa garantir a retomada da economia.
Todas as decisões que nós estamos tomando aqui no estado do Amazonas são decisões baseadas em critérios técnicos. Ouvindo o nosso comitê de crise, nós temos um comitê, e dentro desse comitê de crise nós temos um subcomitê científico que avalia todos os números e a evolução dos casos. Não só os números frios, mas também outros fatores, como a necessidade de retorno das atividades econômicas, como a questão da geração de emprego e renda. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, afirmou ser contrário à reabertura do comércio na capital. Para ele, é preciso cautela porque, apesar da redução de sepultamentos na capital, o número de casos continua subindo. Arthur Virgílio disse temer por uma segunda onda da doença, que pode ser ainda mais grave. O prefeito destacou que em Manaus a população não aderiu ao isolamento social e que a reabertura estava acontecendo antes de quaisquer medidas serem oficializadas. O governador do estado afirmou que as medidas de abertura do comércio foram definidas para Manaus. As prefeituras do interior do estado terão autonomia para definir a flexibilização do isolamento. E temos agora o quadro de checagem de notícias, joio ou trigo, que excepcionalmente nesta semana será veiculado nesta quinta-feira. Joio ou trigo? O espaço de checagem de notícias do Jornal Brasil Hoje. Uma parceria da Rede Católica de Rádio com o coletivo Bereia. A cada semana, um jornalista do coletivo nos apresenta um conteúdo recebido e checado pela equipe e diz aqui no Jornal Brasil Hoje se a informação é verdadeira ou não. Hoje vamos receber o jornalista André Melo, que também é teólogo e colaborador do coletivo Bereia. Bom dia, ouvintes do Jornal Brasil Hoje. Aqui é André Melo, do coletivo Bereia. Há um tipo de desinformação no qual as opiniões, pessoas ou fatos são apresentados fora de contexto. Em geral, a confusão ou imprecisão ocorre quando um site noticioso cita uma matéria que, por sua vez, também cita outra e assim sucessivamente. De citação em citação, a confusão vai aumentando. Semana passada, checamos uma notícia que circulava por grupos de WhatsApp relacionando o Papa Emérito Bento XVI, o casamento homoafetivo e o anticristo. Os sites, o Verbo, Carta Capital, o Globo, Relevante News, Estado de Minas, El País, Veja, UOL, Guia-me, entre tantos outros, começaram a replicar a notícia de que a autobiografia do Papa Emérito Bento XVI mencionava o casamento homoafetivo e o anticristo. O maior problema consistia na citação de outras mídias fora do horizonte comum dos leitores brasileiros. Assim, afirmava-se que trechos publicados pela imprensa alemã mostram que o Papa Emérito é contrário ao aborto e à criação da vida humana em laboratório, além de comparar a união gay com a obra do anticristo. O coletivo Bereia verificou que a Agência Católica de Notícias esclareceu um pouco melhor o teor das declarações de Bento XVI. A agência explicou que os comentários estão no final do livro em uma ampla entrevista, na qual Bento XVI afirma que a sociedade moderna está no processo de formular um credo anticristão. A imprensa alemã noticiou a publicação da biografia de Bento XVI, mas sem mencionar o anticristo. Apenas afirmou que o Papa Emérito criticou fortemente o casamento gay. Bereia ouviu o professor Moisés Sbardelotto, especialista em comunicação do Vaticano, colaborador do Instituto Humanitas Unicinos. Na percepção do professor, a relação entre casamento homoafetivo e o anticristo não é tão direta como noticiaram alguns, pois Bento XVI disse que a homossexualidade seria fruto de uma cultura anticristã. Bereia concluiu que são imprecisas as notícias que associam Bento XVI em sua biografia ao casamento homoafetivo e ao anticristo. A informação foi tratada de forma sensacionalista por alguns meios de comunicação e os fragmentos apresentados nas matérias não são suficientes para corroborar a afirmação de que Bento XVI relacionou o casamento gay ao anticristo. Como na expressão popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. A replicação de notícias em que um site cita outra mídia, que cita um outro autor, que cita ainda mais outro, pode conduzir a imprecisões. Por isso, é sempre melhor verificar a fonte, consultar e comparar as matérias.
Se você recebeu algum conteúdo ou se você tem dúvidas se algum texto é falso ou verdadeiro, envie um e-mail para coletivobereia@gmail.com ou uma mensagem para o WhatsApp, código 98 92000 7205. Um grande abraço. E se você quiser saber mais sobre o processo de checagem desta informação ou conferir outras notícias apuradas pelo Coletivo Bereia, acesse o site coletivobereia.com.br. Na semana que vem, o quadro Joio ou Trigo volta na edição de quarta-feira do Jornal Brasil Hoje. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. No horário de Brasília, 7 horas e 23 minutos. Temos agora a participação do Conselho Indigenista Missionário. Hoje, a jornalista Adispésia traz a decisão do fundo norueguês de excluir de seus investimentos destinados para a Vale e a Eletrobras por representarem risco ao meio ambiente e aos povos indígenas. O fundo de pensão do governo norueguês suspendeu ações de 7 empresas pelo mundo, 2 delas são brasileiras. A decisão do maior fundo soberano do mundo de excluir a Vale e a Eletrobras de seus investimentos devido às violações de direitos humanos e ambientais foi anunciado na quarta-feira 13 pelo Norges Bank, instituição que administra o capital em Oslo, na Noruega. O Conselho de Ética do fundo sustentou a retirada dos investimentos após a avaliação do risco que as empresas representam para o meio ambiente e os povos indígenas. Danilo Chamas, membro da organização Justiça nos Trilhos, fala sobre a decisão. É uma confirmação, né, daquilo que a gente vem dizendo há muito tempo, de que a Vale viola direitos, é uma empresa social e ambientalmente irresponsável, mas uma instituição de credibilidade que afirma isso. É um sinal também de que a empresa, ao contrário do que ela diz, não muda o seu comportamento, não está tomando atitudes reais de mudança concreta, né, para evitar que esses rompimentos de barragens e outras violações continuem acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente questiona algumas coisas, né, porque os investidores, eles no fundo, eles são os donos das empresas, né? Então, eles são corresponsáveis pelo que acontece. Importante que se tomem medidas para que tudo o que o investidor acumulou no momento em que a empresa tomava
as medidas erradas que hoje ele reconhece e esses recursos sejam direcionados às vítimas dessas empresas, né? E aí é muito importante que os investidores não façam essas avaliações somente depois das grandes tragédias, ainda assim, anos depois, né? O caso Samarco e o caso Brumadinho. E pior ainda, a situação da Eletrobras, porque Belo Monte a gente sabe que é algo bastante controverso, para dizer o mínimo. O fundo de pensão do governo da Noruega possui mais ou menos $1 trilhão em recursos provenientes, em especial, da renda do petróleo, e exclui de seus investimentos a mineradora Vale por conta do rompimento das barragens de Fundão, em Mariana, em 2015, e do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019. Já a Eletrobras foi excluída pelo deslocamento de 20 mil indivíduos, incluindo populações tradicionais, para a construção da hidroelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará. Danilo, que tem se dedicado à luta para responsabilizar as empresas por abusos de direitos humanos, destaca que a mineração mata todos os dias e representa uma cadeia de violações de direitos que se estende desde os estudos, construção e operação das atividades. Do CIMI, Adi Spésia, para a Rede Católica de Rádio. Obrigado, Adi. E o Papa Francisco nomeou 2 novos bispos para o Brasil nesta quarta-feira. A Arquidiocese do Rio de Janeiro recebe mais um auxiliar. Trata-se do padre Célio da Silveira Calixto Filho, do clero da mesma arquidiocese, até então pároco da igreja Nossa Senhora de Fátima. O outro novo bispo nomeado pelo Papa Francisco é para a Diocese de Goiás. O pontífice aceitou a renúncia de Dom Eugênio Lambert Adrian Hicksen e nomeou bispo o padre Jeová Elias Ferreira, do clero da Arquidiocese de Brasília, até então vigário-geral e pároco da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, em Planaltina, no Distrito Federal. No próximo sábado, dia 30 de maio, acontece a missa de despedida do cardeal Sérgio da Rocha, da Arquidiocese de Brasília, igreja a qual assumiu em 6 de agosto de 2011. Na ocasião, também será celebrado o jubileu dos 50 anos da Catedral Metropolitana, marco da arquitetura brasileira. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, o arcebispo eleito para a Arquidiocese de Salvador, a primaz do Brasil, falou da nomeação de seu vigário-geral, o padre Jeová Elias Ferreira, como novo bispo da Diocese de Goiás. Nós vivemos sempre na graça de Deus, sempre com confiança na graça de Deus, que eu assumo a minha nova missão em Salvador, e com confiança na graça de Deus que o padre Jeová Elias assume a sua nova missão, agora o seu ministério episcopal na Diocese de Goiás. E por isso a gente precisa de muita oração. Então, eu queria pedir a vocês que nos acompanhem, rezem por nós, pelo novo bispo. Eu peço que rezem por mim na nova missão que estou para assumir. O povo lá querido de Salvador já tem rezado muito e manifestado de muitas maneiras a acolhida muito generosa. Lembrando que a missa de despedida de Dom Sérgio da Rocha será neste sábado, dia 30 de maio, e será transmitida pelas redes sociais da Arquidiocese de Brasília. Jornal Brasil Hoje. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Brasil Hoje. Trabalhos técnicos de Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e Jorge Teles. Direção de jornalismo, Alessandro Gomes. A produção e a geração de conteúdo são da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. E o Jornal Brasil Hoje volta amanhã às 7 horas da manhã. Até lá. Até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje.